O que acontece com as pessoas que fazem tatuagens quando elas desencarnam e chegam no plano espiritual? Temos visto pessoas falarem que existe no plano espiritual um tal de Vale dos Tatuados, resultado de um livro que teria sido psicografado e fala desse lugar. Seria uma espécie de vale onde as pessoas tatuadas estariam ali. Eu não li o livro, mas me parece que essa questão das tatuagens que estão ali citadas não estão querendo dizer que as pessoas estão ali por causa das tatuagens. É sabido que quando o corpo físico morre, o corpo espiritual ele pode se modificar, mas ele guarda as aparências de quando a pessoa tinha a época que ela era encarnada. O perispírito ele vai registrar todos os fatos que ocorrem no corpo e pode não manter marcas particulares ou às vezes pode manter essas marcas. Eu gostaria de falar com vocês aqui a respeito do exemplo de Jesus Cristo, que quando ele aparece para os seus apóstolos, ele mantém em suas mãos, em seus pés e demais locais de seu corpo as marcas de sua crucificação, para mostrar que era ele mesmo que estava de volta depois da sua morte na cruz. Então, se o próprio Cristo trouxe marcas de quando ele era vivo no nosso plano, em seu corpo perispiritual, por que não nós não levaríamos deste mundo para o outro mundo as marcas, as tatuagens? Mas isso não quer dizer que eles serão punidos por causa disso. Não se pode acreditar em um Deus que, por uma tatuagem, possa vir a punir um de seus filhos. Nada mais é do que um desenho, uma marca, uma lembrança, algo que a pessoa gostava. É sabido, porém, que algumas dessas marcas trazem lembranças negativas para a pessoa. Talvez ela quisesse realmente transparecer alguma coisa negativa. Embora que muitas vezes, para a pessoa que fez a tatuagem, tem uma outra representatividade. E aí vai valer o que ela pensa. Mas é interessante a gente falar sobre isso, porque não é o que a pessoa fez ou deixou de fazer no seu corpo físico que pode levá-la a sofrer no plano espiritual. As tatuagens marcam o corpo com desenhos, com imagens, e às vezes elas são muito bonitas, e às vezes elas são horríveis. Mas o espírito ele só vai levar para o outro lado essa marca se ele dá a ela uma importância muito grande. Se ele acha importante mantê-la, ou se acha essa marca algo que ele deve valorizar, que o faz lembrar de um fato que destacou em sua vida, ele vai levar então essa marca. Então, basicamente, esse Vale dos Tatuados, ele não existe da forma que as pessoas entendem. Se você for a um presídio, a uma cadeia, verá que quase 100% dos presos carregam uma espécie de tatuagem dessa ou daquela forma, porque é do gosto de algumas pessoas e dessas pessoas fazerem tatuagens. Mas isso não quer dizer que as pessoas que nunca cometeram crime na vida fazem tatuagens é porque elas são pessoas de má vida ou pessoas imorais. A questão é a semelhança de gosto que essas pessoas têm. E é claro que no plano espiritual essas pessoas se reúnem não pelos desenhos que elas levaram em seu corpo, mas pela forma em que elas viveram aqui, pelo mal que cometeram, pelas dificuldades que cometeram, pelos vícios. Isso as levará a se reunirem em determinada sintonia e criarem ali um ambiente parecido com o Vale dos Tatuados, mas não é em virtude das tatuagens, mas em virtude da semelhança de gosto pelos fatos negativos que praticaram. Pessoas boas e tatuadas podem se reunir também em um plano mais elevado e ter ali um vale de pessoas com tatuagens, mas pessoas boas, pessoas valorizadas ou valorosas, né?
e que por isso mesmo, devido às suas tatuagens, não tem nenhuma dívida para com o plano divino, para com Deus. O corpo é uma ferramenta, eu posso enfeitar a minha ferramenta. O que eu não posso é viciá-la e levar sofrimento a outras pessoas e a mim mesmo. Então a tatuagem nada mais é, eu estou aqui fiz algumas anotações, do que uma espécie de arte que pode ser admirada ou repudiada de acordo com o gosto daquele que vai ver. Ela não é agravante para as pessoas caírem em um mundo de sofrimento. O simples fato de carregarem no corpo espiritual imagens de seu gosto não vai fazer com que elas sofram. O que pode fazer elas sofrerem no plano espiritual, desequilíbrios, são exatamente os seus desequilíbrios praticados aqui no plano da vida física. Lembre-se, todos nós, o pensamento mal direcionado, os maus sentimentos, os vícios, são os causadores dessa baixa vibração dos espíritos e, por isso mesmo, do seu sofrimento. Há espíritos felizes no plano espiritual que ainda guardam em seu corpo espiritual, em seu perispírito, lindas tatuagens que fizeram na Terra, ou tatuagens feias. Eu sempre falo que aquela pessoa que desenha uma borboletinha, ela pode mais tarde vir a ter um morceguinho, porque ela envelhece, a pele enruga, né? E ela pode ter o desenho do morceguinho ali quando ela tiver os seus 80 anos, 90. E desencarnando, se ela não tiver o equilíbrio necessário para renovar-se perispiritualmente, ela poderá por um bom tempo carregar o desenho desse morceguinho lá do outro lado. E às vezes ela se arrepende, né? Mas se ela souber fazer o retrocesso, isso é mental, o seu corpo espiritual adquirirá a mesma aparência física, ou aparência de beleza física, né? Ou de beleza do seu corpo espiritual, nesse caso já no outro plano, e essa tatuagem voltará a ser então aquela borboletinha que ela desenhou a princípio. Isso vai fazer com que a pessoa seja mal vista? De maneira nenhuma, né? Ocorre o mesmo no plano inferior, né? As pessoas se reúnem não pelo que elas fizeram, a não ser que a pessoa, ao prejudicar o próprio corpo, ela tenha causado o sofrimento de alguém, ou ela tenha incorrido, por exemplo, no suicídio, ou numa agressão qualquer a si mesmo, com pessoas que se cortam. Aí, dessa forma, o corpo espiritual poderá registrar essas marcas, que poderão desaparecer numa próxima encarnação. Quando a pessoa reencarna, ela vem novinha, criancinha novamente, e provavelmente ela vai, pelo esquecimento, deixar, né, de pensar nessas marcas. Só se mais tarde ela vier, né, a se agredir novamente. Mas a tatuagem em si não é uma autoagressão, é um desejo, uma arte, algo que pode ser muito bonito para muita gente, mas para outras pessoas não. Vai do gosto de cada um. Falou, pessoal? Deus abençoe e ilumine a todos.